Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tenho o prazer, nós temos o prazer, hoje, de estarmos aqui com a doutora Janaína Pascoal, deputada estadual, candidata ao Senado de São Paulo. Como a gente já estava conversando um pouco antes de entrar na live, né? Nossas posições nunca são unânimes, eu não concordo em tudo aquilo que ela postula, nem tudo que ela fala, mas eu admiro muito a coragem intelectual, inclusive, não só intelectual, mas, doutor, é complicado, né? Porque eu estou no meio acadêmico também. Como é que foi? Essa é a primeira pergunta importante fazer para a gente quebrar um pouco o gelo. Porque eu sei que, assim, nós tivemos o prazer, inclusive, doutora, a gente assinou em conjunto o manifesto Juristas com Bolsonaro, no ano de 2018. A assinatura está lá. E eu sei, né, estando no meio acadêmico, que as pessoas olham para a gente de uma forma um pouco torta, né, quando você manifesta um espectro político. Como é que foi para a doutora ter escrito o parecer que desencadeou no impeachment da presidente Dilma Rousseff? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, cumprimentar o Paulo, o Márcio, todos os seguidores. Na verdade, a minha situação, assim, de divergente, né, dentro da Universidade de São Paulo, ela é muito anterior ao impeachment. Ela é anterior, porque eu sempre fiz o contraponto a teses que são muito tranquilas, né, pacíficas na universidade pública, como, por exemplo, a ideia da legalização do aborto como um direito fundamental da mulher, a ideia de que legalizando-se as drogas, a questão criminal e até das próprias drogas se solucionaria, a tese de que a polícia deveria ser completamente desmilitarizada, de que preocupar com segurança pública é coisa de elite. Então, assim, eu sempre fiz o contraponto a essas ideias predominantes, né, no seio ali da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, porque muita gente acha que o Largo de São Francisco é um ambiente direitista. Não é. Isso é uma ideia que as pessoas, por alguma razão, alimentaram, mas é um ambiente muito predominante da esquerda e dessas teses identitárias, vamos dizer assim, que estão muito inerentes à esquerda. Então, eu sempre fui divergente, nunca deixei de me manifestar, nunca utilizei argumentação nem de ordem política, ideológica, nem religiosa, sempre desenvolvi um raciocínio jurídico para sustentar os meus posicionamentos. Então, assim, eu já era indigesta, sob o ponto de vista intelectual, né, naquele ambiente, muito antes do impeachment, né, muito antes. Eu desenvolvi algumas disciplinas que não eram bem vistas, como a disciplina que trata dos conflitos religiosos. Eu sustentei que muitas das guerras aí ao longo da história da humanidade, que são apresentadas pelo marxismo, pela esquerda, como guerras de raiz econômica, né? Na verdade, tinham raiz, guerras e perseguições e conflitos, tinham raiz religiosa, né? As grandes perseguições tinham uma raiz religiosa. Então, combati muito dentro da universidade pública aqueles preconceitos que são tidos como politicamente corretos, como preconceito contra os religiosos, preconceito contra os militares. Então, sempre tratei dessas questões de maneira muito clara, né, com os meus alunos, com os meus colegas, nos meus trabalhos acadêmicos. Então, era indigesta. Eu lembro bem que eu escrevi um artigo que foi publicado, né, defendendo a lei de anistia, sabe, defendendo juridicamente a lei da anistia como um acordo construído naquele momento histórico, e defendendo o julgamento do Supremo, que, vamos dizer assim, que confirmou a validade da lei da anistia. Fiz essa defesa por escrito e verbalmente em vários simpósios, num momento em que a esquerda queria fazer uma revisão dessa lei, inclusive punindo criminalmente, né, apenas um dos lados. Então, sempre tive pensamentos, assim, muito mal recebidos, vamos dizer assim,
no ambiente acadêmico. Então, o impeachment ele só foi mais visível para o público em geral. Mas para o público interno, eu já era uma pessoa assim, um peixe fora d'água, vai? Mas eu imagino que por conta exatamente do impeachment, isso aí tenha se agravado na sua no meio acadêmico para a senhora, inclusive ali no Largo de São Francisco, no caso. Então, isso deve ter agravado, agravado não, deve ter ficado difícil, inclusive para a senhora ali dentro, né? Porque o espectro ali é bem enviesado. Era mais ou menos o seguinte, até aquele momento eu era vista como uma pessoa, né, indesejável, que não se integrava ali pelas ideias. Eu nunca fui uma pessoa com problemas pessoais com ninguém, mas pelas ideias. Mas no momento em que eu fiz o pedido, que eu toquei o processo, que o processo foi bem sucedido, aí eu passei a ser vista como uma pessoa perigosa, que precisava ser extirpada do ambiente, entendeu? E foi bem pesado, foi um período bem pesado. Agora não sei, porque quando eu fui eleita, no momento da diplomação, que acontece em dezembro, né, a posse foi em março, porque na Assembleia em São Paulo, nós tomamos posse em março, dia 15 de março, mas a diplomação é em dezembro. E eu precisei tirar a licença não remunerada já em dezembro, por uma exigência constitucional. Então, desde dezembro de 2018, que eu estou fora, né, do ambiente universitário. Agora, se não for eleita, né, agora em 2022, eu volto em março de 23. Então, eu não sei, né, como é que vai ser esse retorno, como é que vai ser essa receptividade, se vão me aceitar, não só os colegas, mas os próprios discentes. Eu nunca tive problema com os meus alunos, nunca tive. Sempre me dei muito bem com os meus alunos, eles inclusive diziam, professora, a senhora, apesar da gente não concordar com a senhora é uma das poucas professoras que não quer impor sua visão de mundo, que deixa a gente falar, que ouve, que leva a sério, que dialoga, entendeu? Que não persegue aluno que pensa diferente. Então, eu sempre ouvi isso dos meus alunos, mas eu não sei, já são 4 anos praticamente, né? Então, vamos ver como é que vai ser, se eu não for eleita, como é que vai ser esse retorno. Só nesse início da senhora, nessa introdução da senhora, o pessoal já pôde conhecer um pouco da senhora, coisas que muita gente fica perguntando aqui, e a senhora respondeu aqui exatamente tudo, praticamente, que muita gente pergunta, né? Esse lado que não é colocado, muitas vezes não é colocado, e muita gente tem uma interpretação equivocada da senhora. E eu vejo agora com muito mais clareza, na verdade, o posicionamento da senhora, a postura da senhora em relação a diversos pontos, né? Que muita gente vem perguntando. Mas é isso. Manda lá, Pupini, que eu atropelei meu amigo. Então, doutora, só fazer uma consideração que na minha dissertação de mestrado eu defendo, com base no julgamento do HC 152962 do STF, eu defendo a possibilidade de que todas as apelações do direito civil deveriam ter apenas efeito devolutivo com a permissão de execução imediata da sentença, né? Eu adaptei, eu transportei essa posição do processo penal para o processo civil. E daí, obviamente, tem que citar, né, o voto do Barroso naquele caso. E daí eu só estou contando porque é engraçado. Eu lembro quando fui defender minha dissertação, a minha arguente, petista no último, começa a fazer toda uma preleção da lawfare que havia sido praticada contra a pobre pessoa do Lula, etc, etc. E uma hora ela vira e fala, doutor, eu queria adiantar uma coisa para o senhor, que eu acompanho todas suas redes sociais. Bom, eu falo brincando com o professor do canal. Por 3 segundos, meu coração parou, né? Depois que meu coração voltou a bater, a única coisa que eu perguntei a ela foi: já se inscreveu no canal, doutora? Não tem mais nada para falar, mas graças a Deus deu tudo certo. Meu orientador acabou salvando naquele momento. Doutora, eu vou fazer uma pergunta muito objetiva e
Eu sei que hoje a gente tem que ter dedos para responder essa pergunta. Inquérito 4781, inquérito 4828, 4874 do STF. O que a doutora tem a dizer sobre eles? Só para eu saber se nós estamos falando das mesmas coisas. É o das fake news e dos atos antidemocráticos? Isso. Eu já, desde o início, tenho falado que eu não vislumbro legitimidade a esses inquéritos, por uma série de questões de natureza processual e material também. Né? Então, por exemplo, a própria definição de fake news. Né? Quem diz o que é fake e o que é true? Né? Aquilo que não é aceito ou compartilhado pela esmagadora maioria é fake. Aquilo que quem tem poder não concorda é fake. Então, a própria designação de fake news é algo muito, muito etéreo, né? E essa expressão fake news, ela nasce com a subida da direita ao poder, tanto nos Estados Unidos como em outros países. Antes disso, quando um líder esquerdista se manifestava e mentia, né, assim, explicitamente, como dizendo que Venezuela é uma democracia ou que Cuba é uma democracia, nunca ninguém disse que isso era fake news. Sempre era uma visão de mundo, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, entendeu? Quando a direita começa a chegar ao poder em vários países, aí se cria essa designação fake news. Então, assim, primeiro esse ponto. Do ponto de vista processual, a situação é ainda mais grave, porque esse inquérito se instaurou no Supremo de maneira, assim, de ofício, né? Não houve uma provocação, a distribuição não foi livre. O então presidente, ministro Toffoli, distribuiu esse inquérito ao ministro Alexandre, ele escolheu o relator, e aí, normalmente o inquérito é instaurado para investigar algo que aconteceu, né? Esse inquérito, ele virou ali como um receptáculo. O que viesse a desagradar o Supremo, aí entrava nesse inquérito a posteriori, entendeu? Então, do ponto de vista da racionalidade de uma investigação criminal, é algo que não existe. Aí vem a procuradora-geral, pede o arquivamento, o ministro ignora. Então, assim, uma série de equívocos, né? Isso sem contar que, em vários momentos, os ministros são vítimas, policiais, acusadores, magistrados, né? Numa afronta inequívoca ao contraditório. O inquérito dos assim chamados atos antidemocráticos, idem, né? O inquérito é muito, muito intrigante, porque, assim, o que é um ato antidemocrático? Eu vejo como um ato em que há violência, em que há depredação, em que há ameaças reais, né? E os atos que foram caracterizados como antidemocráticos eram atos pacíficos, né? Foram atos em que nada disso aconteceu, foram atos em que havia cartazes. Cartazes com os quais eu não concordo? Sim, eu não concordo, mas cartazes não são antidemocráticos, né, em si, entendeu? Então, assim, primeiro esse questionamento. Depois, mesmo no caso dos atos antidemocráticos, se eu não estou equivocada, falando de memória, o Ministério Público pediu o arquivamento, o ministro arquivou, mas o ministro extraiu umas partes e instaurou de novo uma nova investigação com relação a algumas partes. Pessoas que estão nesses dois inquéritos não conseguem ter acesso à investigação na íntegra, que é algo inimaginável, né, numa nação que é norteada pela Constituição de 88, que prevê o princípio do contraditório, da ampla defesa. Então, eu sou, assim, inequivocamente crítica a esses tais inquéritos. Doutora Janaína, vamos lá. Já que a senhora falou em liberdade de expressão, liberdade de opinião, tudo isso, hoje nós acordamos, né,
com a notícia de mais não falo nem um ataque, um atentado, né, contra a nossa liberdade de opinião. Não sei se a senhora tem conhecimento em relação aos empresários, Luciano Hang e outros empresários, ao total acho que foram 8 empresários que foram alvos de busca e apreensão, de medidas cautelares, busca e apreensão, congelamento de suas contas bancárias, ou seja, em outras palavras, o confisco de seus dinheiros, né, vamos dizer assim, ou seja, a gente está passando por um momento realmente nebuloso no nosso país. E a gente vê, a senhora falou desse inquérito, que é o 4874, que foi desmembrado, né? Ele foi desmembrado do inquérito mãe, e ele mandou reabrir, e a gente viu hoje uma coalizão em defesa do sistema eleitoral, né? Que assinado por uma Associação Brasileira de Juristas da Democracia, Associação de Juízes da Democracia, Instituto de Pesquisa de Estudos Avançados, Magistratura e Ministério Público do Trabalho, né, pedindo exatamente, foi uma representação que eles fizeram, uma notícia-crime, pedindo e representando diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, tá, em relação, pedindo essas medidas cautelares em relação aos ministros por conta de diálogos privados, né, opiniões traçadas ali num diálogo privado, que a gente não sabe nem como esse diálogo foi parar na mão da mídia. Ninguém sabe, não sabe se foi legal ou ilegalmente. Então a gente não sabe nem a legitimidade dessa prova, né, a legalidade dessa prova, perdão. Então, eu queria saber da senhora, como é que a senhora vê isso daí agora, chegando a esse ponto, né, num momento, principalmente nesse momento eleitoral, né, empresários serem atacados diretamente apenas por emitir opinião que não tem sequer respaldo nenhum, apenas você emitir uma opinião de boteco, vamos dizer assim, né? Inclusive, eu vejo que para fundamentar, a senhora que é da área do direito, eles fundamentaram com base na lei, nos crimes contra o Estado Democrático, né? Os novos artigos do Código Penal, né? Que, em regra, olhando os crimes e o que foi a tipificação, eles não se enquadram em absolutamente nada. Então, foi uma peça feita, para mim, seria totalmente... deveria ser destruída no nascedouro, vamos dizer assim. Estou falando assim exatamente porque a maior parte do pessoal aqui não entende do direito, né? Então, vou tentar não jogar um pouquinho, né? Evitar o juridiquês. Aí eu queria saber o que a senhora acha em relação a isso, desse acontecimento de hoje, em especial. O que a senhora acha? Como é que a senhora vê isso daí? Eu até tratei desse caso no plenário hoje, porque eu considerei um movimento muito grave sob vários aspectos, né? O primeiro aspecto, que é mais técnico, é o seguinte: esses senhores todos que foram alvo desses mandados e dessas medidas não têm foro privilegiado, né? Ou prerrogativa de foro, que é uma expressão que eu prefiro utilizar. Se eles não têm, quem fez essa representação deveria ter representado perante o Ministério Público, que funciona na primeira instância. Mas vamos supor, erraram, foram ao ministro. Caberia ao ministro ou ter rejeitado ou ter remetido para o Ministério Público, que funciona perante a primeira instância, né? Então, assim, é impensável que pessoas sem foro privilegiado ou sem prerrogativa de foro sejam alvos de medidas cautelares determinadas por um ministro do Supremo, né? Isso só seria cabível se houvesse uma autoridade nesse grupo, tá? Então, vamos supor, tem uma ação ilícita, tem uma autoridade em concurso, agindo em conjunto com outras pessoas que não têm prerrogativa. Aí a prerrogativa da autoridade poderia, vamos dizer assim, levar o feito inteiro para o Supremo. Não foi o caso. Então, acho que isso é o que é mais gritante, tá? Depois disso, a gente tem a questão do momento eleitoral. Não tem como deixar de observar
que são todos apoiadores de um dos candidatos, vamos dizer assim, que tem mais intenção de voto, né? Porque hoje, nas pesquisas, tem o ex-presidente Lula, aí vem o presidente Bolsonaro. Todos esses senhores são apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, assim, no ano eleitoral, pessoas que ousam, né, apoiar um determinado candidato, serem alvo de mandado de busca por uma autoridade que não é a autoridade que deveria agir, né? Vamos supor que fosse o caso de agir. Isso passa uma sensação de intimidação. É como se outros empresários ou cidadãos em geral devessem pensar 2 vezes antes de apoiar, né, uma linha, um caminho, vamos dizer assim, eleitoral. Então, tem esse ponto também que não pode ser afastado. O ministro, além de ministro do Supremo, é o cabeça, vamos dizer assim, é o presidente do TSE. Né? Então, hoje é uma autoridade do país, porque ele coordena as eleições. Sob o ponto de vista do direito penal, não dá para sustentar que um diálogo onde 1 ou 2 fizeram 2 considerações, todos tenham que responder por crime contra o Estado Democrático de Direito, porque ninguém ali organizou soltar bomba, ou sequestrar autoridades, ou fazer algum tipo de impedimento das eleições acontecerem, ninguém agiu nesse sentido, entendeu? Foi um comentário. E então, assim, por todas as faces que a gente avalie, é uma situação insustentável, preocupante, não só pelas garantias individuais, mas pelo momento que nós estamos vivenciando. Né? Então, assim, nós estamos há 1 mês, um pouquinho mais das eleições, 7 de setembro tem as manifestações, eu já estou rezando desde agora para que não haja nenhum problema, para que esteja tudo tranquilo, mas aí vem essa situação, né, de certa forma, atingindo apoiadores do presidente, atingindo simpatizantes, atingindo defensores do 7 de setembro, então, dá um pouco de preocupação, né, que isso venha para recrudescer a tensão, entendeu? Para além dos erros do fato em si, né, eu fico preocupada. E hoje, inclusive, na imprensa, saíram algumas notinhas de que estavam pensando em pedir a prisão desses homens, né, que fizeram um comentário no WhatsApp. Então, assim, é muita intervenção, né, do Estado na vida do indivíduo, do Poder Judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal. Eu não consegui ter acesso à decisão ainda, né? Quando a gente tenta acessar, aparece como sigilosa, não sei se os senhores já conseguiram acessar. Conseguiu. Mas está essa dúvida, se o Ministério Público pediu ou não pediu, se o Ministério Público sabia ou não sabia. Então, parece ter uma determinação do ministro de ofício, vamos dizer assim. O que eu posso passar para a senhora, que saiu agora há pouco, acho que tem mais ou menos 1h30 atrás, ou 2 horas, que o Ministério Público, na verdade, só tomou conhecimento da decisão e da medida hoje de manhã, na hora que já tinha acontecido. Então, Augusto Aras ele foi intimado da decisão, avisado, pessoalmente, né? Exatamente, avisado, no caso, hoje de manhã, ou seja, é uma questão extremamente grave. É uma extremamente grave. Portanto, o Supremo pula instâncias para agir e depois avisa o Ministério Público. E aí, o que eu estabeleci um paralelo na Assembleia foi o seguinte: a Lava Jato foi praticamente toda anulada sob o argumento de que o ex-juiz Sérgio Moro não teria competência para agir com relação a determinadas pessoas, para determinar a prisão de determinadas pessoas. Mas, assim, pelo menos ele agia na primeira instância. Anularam toda a Lava Jato com esse argumento. Em sede de embargo de declaração, anularam as 4 condenações do ex-presidente Lula, deixando livre para concorrer a estas eleições.
e agora o ministro pula 2, 3 instâncias, né? Porque pulou STJ, pulou o Tribunal de Segundo Grau e suprimiu a primeira instância para agir contra pessoas aí em várias cidades, nas suas várias residências, várias casas. Então, assim, qual é o intuito disso? Né? Qual é o intuito disso? E eu lembrei também no plenário, que eu trabalhei muito com as minhas turmas, julgados do Supremo, defendendo, independentemente de se concordar ou não, né? Ser constitucional, fazer a marcha da maconha, por ser uma das formas de expressão, de manifestação, ser constitucional, né? Defender, por exemplo, a legalização do aborto. Eu sou contra, mas eu não quero que ninguém seja preso por defender o que pensa. Então, assim, o que justifica o mesmo Supremo agora quebrar sigilo bancário, suspender contas bancárias e contas de redes sociais, entendeu? Por força de um pensamento, né? E pelo que eu entendi, era meio que uma revolta, né, contra a possível eleição do ex-presidente, que é algo natural na medida em que ele estava impedido de concorrer e passou a ser autorizado por força de uma decisão do Supremo que juridicamente é insustentável. Então, com isso, ninguém está atacando o Supremo. Essa crítica ela é uma crítica inerente à democracia, né? Inerente à democracia. As autoridades elas têm que estar preparadas para receber críticas. Às vezes magoa, às vezes dá, tudo bem, mas assim, você não pode ter uma reação, né, nesse nível, porque senão a gente sai do campo do Estado de Direito e entra no autoritarismo. Eu diria totalitarismo. Mas tem uma pergunta para a doutora, mas foi interessante que a doutora colocou uma coisa aqui que responde à dúvida dos meus colegas processualistas civis. Porque se discute no negócio jurídico processual, por exemplo, se pode-se estabelecer um recurso especial per salto, um recurso extraordinário per salto. Parece que o ministro Alexandre de Moraes já respondeu essa questão. E é totalmente possível. Se é possível na área penal, quiçá no cível. Brincadeiras à parte, doutora. Essa pergunta é difícil, e eu sei que é difícil, mas tem que ser feita. Eleita senadora. Eu não vou falar que promete, porque não é prometer, mas a doutora se compromete a analisar pedidos de impeachment de ministros do STF que têm descumprido reiteradamente a Constituição? Então, hoje, tá, pode ser que haja uma mudança nisso, mas hoje, a competência para admitir um pedido de impeachment no Senado é do presidente do Senado. Sim. Eu sei disso. Então, vamos imaginar, se eu for eleita senadora, se eu concorrer à presidência da casa, se eleita presidente da casa, óbvio, porque uma autoridade não pode se omitir no seu dever de analisar uma petição, né? O direito a peticionar, ele é constitucional. Então, nesse contexto, óbvio, né? Agora, se eleita senadora, mas não presidente da casa, que não é algo tão simples ser eleita presidente da casa, mas o presidente admitir o pedido, óbvio que eu vou analisar tecnicamente, e se houver, né, os elementos jurídico-formais, materiais, do andamento, como fiz com relação ao presidente Dilma, como até já pedi impeachment de ministro do Supremo também, mas o senador Alcolumbre literalmente engavetou o meu e outros tantos. Então, assim, esse compromisso com o direito, com o justo, com o certo, com a proteção da Constituição, eu fiz esse compromisso com 17 anos de idade, quando eu entrei no Lago São Francisco. Perfeito. Doutora Janaína, eu até entendi o que o doutor Papini estava querendo dizer a respeito disso. A senhora, como sendo eleita senadora, hoje a gente dá uma olhada na casa, olha a casa e a gente vê um silêncio sepulcral. A gente vê praticamente os senadores parece que dormindo ali. A gente não vê manifestações, pelo menos manifestações a respeito dessas questões que estão ocorrendo, né? Que parece que cada vez mais o tom vem aumentando.
né? Então, cada vez o tom está aumentando, cada vez, e a gente está flertando, parece, né? Uma decisão dessa, quando eu citei aqui essas associações, né, que são associações de juízes, institutos de pesquisa dos juízes, dos magistrados e do Ministério Público, isso me causa muita estranheza. Por quê? Porque são associações e instituições que estão flertando com o totalitarismo. Porque uma decisão dessa ultrapassa, eu não digo nem que é o autoritarismo, e sim o totalitarismo, porque no momento que você pega uma mensagem privada e utiliza isso exatamente para te calar, para calar e impor o medo a todas as pessoas. A gente aqui na sexta-feira nós fizemos uma live, acabamos a live, vamos botar no privado, vamos tirar, vamos acabar com a live, porque estávamos com medo, na realidade, porque temos que ter dedos hoje para falar. Aí eu queria só saber da senhora, a senhora eleita senadora, qual seria a postura da senhora em relação a esses arroubos do Supremo Tribunal Federal? Porque o Senado que faz o freio e contrapeso, entendeu? Então, e a gente vê que... Se na condição de deputado estadual, que eu não tenho sequer, vamos dizer assim, o dever, eu não me calei diante de nenhum desses atos, eu fui para a tribuna e falei duramente contra o inquérito das fake news, duramente contra o inquérito dos tais atos alegados como antidemocráticos, hoje na tribuna, né? Fiz de novo. Então, assim, se na condição de deputado estadual eu venho atuando, né, como nenhum outro senador tem atuado, com a incumbência, mais ainda. Aliás, o que me estimulou a buscar a cadeira no Senado, ou pelo menos a colocar meu nome à disposição de São Paulo e do Brasil, foi justamente olhar para o Senado e não me sentir representada, né? E ver um silêncio, uma omissão, uma conivência, uma apatia, né? Uma apatia ali. Né? Porque, assim, seria muito mais cômodo, em todos os sentidos, eu buscar a reeleição. Entendeu? Né? Eu sou de São Paulo, nasci, cresci, minha família inteira está aqui, entendeu? Então, seria muito mais confortável, mais cômodo eu buscar a reeleição. E eu estou enfrentando uma eleição difícil contra candidatos que têm muito dinheiro, contra candidatos que têm apoios pesados, né? É uma eleição muito incerta. Por quê? Porque eu entendo que eu sou importante naquele contexto, entendeu? Não é por mim, é pelo país. Né? Mas eu posso falar para a senhora, a senhora pode estar concorrendo com pessoas que têm dinheiro, têm tudo isso que a senhora falou, mas eles não têm uma coisa que a senhora tem, que eles não têm. A senhora é autêntica, a senhora é independente, e é isso que a gente procura. São pessoas que são independentes, que brigam, e não tem medo, não tem medo. Pelo meu país, entendeu? Porque eu não quero que o meu país degringole, sabe? Eu não quero que o meu país se transforme numa republiqueta, onde as pessoas não queiram ficar, entendeu? Onde os jovens não queiram construir as suas famílias, criar as suas raízes, sabe? Eu quero construir uma nação para o brasileiro que está lá fora ter vontade de voltar, que foi algo que a gente conseguiu quando eu liderei o processo de impeachment, quando houve a Lava Jato. Muita gente me ligava do exterior, mandava mensagem, olha, por sua causa, pelo seu trabalho, eu quero voltar. E agora, de novo, as pessoas estão querendo sumir daqui, entendeu? Então, esse sentimento de terra devastada é que acaba comigo, sabe? Então, assim, a tentativa, de novo, eu estou tentando, sabe? Quando eu fiz o impeachment, foi assim, uma tentativa, e consegui, graças a Deus, graças ao apoio, graças ao trabalho, graças a tudo, mas assim, hoje eu me vejo na mesma situação, eu vejo o meu povo sem esperança, eu vejo o meu povo cindido, dividido, sabe? Eu não gosto disso, eu não gosto. Então, eu acho que eu tenho que tentar, né? Estou indo por tudo ou nada, né?
Se der, eu acho que é muito bom para São Paulo, é muito bom para o país. Se é bom para mim como indivíduo, talvez por ser bom pelo país, entendeu? Agora, se não der, pelo menos eu não me omiti. Porque o que eu não aguento é esse sentimento de omissão, entendeu? Não aguento. E a gente está vendo essas coisas acontecerem, e elas estão crescendo, elas estão se fortalecendo, e nós não temos autoridades que enfrentar de maneira técnica, de maneira institucional, né? Não com xingamento, não com gracinha em rede social, entendeu? E vou aproveitar o ensejo, doutora, eu vou fazer uma pergunta, que são 2 emendas numa pergunta só. A primeira pergunta, Big Techs, YouTube, Google, Facebook, Twitter, tem censurado perfis, tem bloqueado canais, sem querer, nós nos tornamos especialistas na defesa desses produtores de conteúdo, sem querer mesmo, não era algo que estava previsto na minha vida de advogado. E, então, assim, primeira pergunta, o que a doutora pensa disso, se existe alguma hipótese possível de censura em nossa Constituição, que eu não consigo vislumbrar. E a segunda pergunta, doutora, que daí é sobre a segunda emenda, armas, posse e porte de armas para a população. Então, vamos lá. Primeira pergunta, o que eu vislumbro, por exemplo, como uma situação em que se poderia retirar um conteúdo de uma plataforma? Algum vídeo, algum material que instigasse, por exemplo, a prática de crime, ou que instigasse crianças e adolescentes a cometerem algum ato para se colocar em risco. Eu não vou nem dar exemplos, muito embora, infelizmente, pelo meu trabalho na advocacia, né, eu conheça vários, tá? Mas, assim, tem situações de aulinhas, né, de como fazer coisas, assim, que podem levar à morte. Então, esse tipo de material, eu entendo que tem que ser extirpado. Ou, assim, grupos que ensinam a praticar crimes muito graves contra crianças, contra mulheres. Esses materiais não podem ficar disponíveis, porque eles são materiais criminosos em si. O que me incomodou muito nesses últimos tempos é que, quando eu levantava essa discussão na universidade, até em casos concretos, em regra, esses muitos especialistas, né, que hoje aplaudem a censura, eles eram contrários, em nome da liberdade de expressão e de manifestação. Não, cada família que fiscalize seu filho, entendeu? Agora, esses mesmos defensores das tais liberdades aplaudem quando alguém faz uma postagem contra uma decisão, ou quando alguém faz uma postagem questionando, por exemplo, a obrigatoriedade da vacina, né, que é um tema que eu tenho tratado, aí é você taxado de anticiência, de negacionista, de perigoso. Eu vi médicos com vídeos narrando a sua experiência profissional sendo banidos das redes. Né? Então, assim... Nós tivemos alguns deles aqui. Então, é muito grave, sabe? Eu vislumbro, nesses casos extremos, a possibilidade da retirada, sim. Com relação a armas, muito antes desse povo que fica tirando foto fazendo arminha, né? E com todo respeito, eu acho ridículo. Tá? Eu acho ridículo, acho que parlamentar tem que trabalhar no parlamento, não tem que ficar fazendo propaganda de nada, não importa o quê. Muito antes desse povo pensar em discutir essa pauta, dentro da USP, eu promovi um debate a favor do voto não no referendo do desarmamento. Tá? O que eu ouvi ali quando 100% dos meus colegas defendiam o sim? Nunca imaginamos que uma mulher pudesse ser favorável à violência. Foi isso que eu ouvi, tá? Eu estou falando de 2003, no auge da campanha pelo desarmamento, eu defendendo dentro da Universidade de São Paulo, contra tudo e contra todos,
o não, tá? Por questões políticas, porque toda ditadura começa desarmando o seu povo, por questões de segurança propriamente, né? E por uma série de outras questões que eu fiz exposição técnica, teórica, tá? Então, eu sou favorável a este direito, desde que com responsabilidade, com verificação, passando por testes, entendeu? Eu sou favorável. Agora, fazer lobby de qualquer produto em redes sociais, isso eu sou contra. Perfeito. Márcio? Doutora Janaína, eu quero voltar um pouquinho naquela questão dos freios e contrapesos do Senado, tá? A senhora como candidata ao Senado, a senhora sendo eleita, tá? Qual seria a solução para isso daí? A senhora tem uma ideia? A senhora poderia expor alguma ideia do que poderia ser feito para solucionar essa questão do Supremo Tribunal Federal em relação principalmente ao freio contrapeso? O fato de você ter pessoas que não devem, né, sem rabo preso, com conhecimento técnico, com capacidade de exposição, só isso já funciona como um freio. Se nós conseguirmos eleger mais pessoas com esse perfil nos vários estados da federação, a própria presença dessas pessoas já funciona como um freio contrapeso, entendeu? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, tá? Esses processos são processos lentos. Da mesma maneira que a dominação, né, ela vem se construindo ao longo do tempo, com a tomada das redações, com a tomada das universidades, entendeu? Nós temos que fazer um movimento contrário também no médio e longo prazo, né? Um verdadeiro conservador, né? Um verdadeiro conservador não promete resultados rápidos, porque ele sabe, né, que tudo depende do trabalho de base, literalmente, entendeu? Quem fala que rapidamente vai resolver tudo, ou é mentiroso, ou vai cortar caminho, entendeu? Não vai seguir normas, não vai seguir as instituições, não vai preservar o que está construído, entendeu? Então, eu sou uma conservadora de verdade, né? Eu sigo normas, eu preservo as instituições, mas critico duramente, né, aqueles comportamentos que muitas vezes são tomados em nome das instituições, mas destroem essas mesmas instituições. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Essa pergunta é delicada. Saiba que a doutora tem o nosso imenso respeito e carinho mesmo, tá? Pelas suas posturas. Mas, quando começou a pandemia, doutora, a senhora sugeriu que o Bolsonaro deveria denunciar ou até ser afastado pela justiça, porque não sequer haveria tempo para o impeachment. E Mourão deveria assumir. Hoje, doutora, olhando em retrospecto, a doutora pensa que essa fala foi assodada? Foi. Eu fiquei muito irritada, porque, gente, vamos falar a verdade, o presidente tira a gente do sério. Ele tira, entendeu? Ele me tirou. Eu estava visitando... É exatamente essa autenticidade que eu gosto da doutora Janaína. Olha, eu juro para vocês, eu estava indo nas cidades, tentando conscientizar as pessoas que a gente tinha que entender melhor a doença, que a gente poderia seguir trabalhando, estudando, mas evitando eventos, evitando cerimônias, eu dando palestra para, sabe, e ele causando, entendeu? Causando, não precisa de nada disso, é uma gripinha, não sei o quê. Ele me tirou do sério, sabe? Ele me tirou do sério, porque eu vinha estudando o que estava acontecendo nos outros países, lendo jornais estrangeiros, sabe? E realmente, ele me tirou do sério, eu não nego. Eu nunca pedi o impeachment dele, as pessoas confundem. O impeachment, eu pedi da Dilma. Mas que eu subi na tribuna, eu falei, se o senhor não quer enfrentar o problema, sai e deixa o outro, entendeu? Eu falei mesmo.
E acho que ele errou em muitos pontos, acertou em outros tantos, sabe? Ele errou em muitos pontos, mas acertou em outros tantos, acertou no auxílio emergencial, sabe? Acertou pedindo para as pessoas procurarem os médicos rapidamente, né, para não ficarem esperando o quadro agravar. Eu mesma adoeci e senti isso na pele, né, que quanto mais rápido tratasse, melhor, entendeu? Então, assim, exagerei? Não nego, não nego. Agora, também não dá para dizer que ele não tira a gente do sério, que ele tira. Márcio, antes de fazer a pergunta, Márcio, deixa eu só comentar o comentário do Antônio Pereira. Olha, porque, Antônio, Antônio, com todo o respeito, eu vou discordar de você pelo seguinte, vou até ser sincero, doutora Janaína, provavelmente a senhora não será minha candidata ao Senado. A deputada estadual, certamente, federal, quase que com certeza, ao Senado, creio que não, tá? Nesse momento, pelo menos. Mas, e eu tive o prazer de lhe conhecer pessoalmente, a senhora virou uma celebridade do direito, então a senhora não está lembrando. Mas, Antônio, a doutora Janaína, ela tem integridade intelectual e moral para não ter que mentir, para falar, olha, agora eu quero o voto do eleitor do Bolsonaro. Ela acabou de falar, porque se ela poderia desconversar essa pergunta, como o político faz, que é transformar a resposta numa resposta de uma outra questão. E não foi isso que foi feito, tá? Então, na verdade, a resposta me atendeu. Eu nem esperava que a senhora fosse responder com esse grau de sincericídio. Tá? Eu não minto. Eu sei disso. Para a gente poder construir algo bom para o nosso país, a gente tem que trabalhar em cima da verdade, entendeu? Eu entendo que eu ser eleita é bom para o país. Não sei se é bom para mim, mas para o país é. Agora, se o eleitor em São Paulo vai reconhecer isso, vai entender dessa forma, é outra história, entendeu? Então, assim, eu não quero enganar ninguém, eu não estou interessada em emprego, em cargo, sabe? Eu fui eleita deputada mais votada, minha vida não mudou em nada. Eu continuo fazendo as minhas compras, cuidando das minhas coisas, entendeu? Eu tenho pouquíssimos assessores, meu gabinete é um dos mais enxutos. Então, assim, minha vida não mudou em nada. Sabe, com a graça de Deus, nunca me faltou nada. Então, assim, eu não estou interessada em ser eleita. Eu estou me apresentando como a melhor opção. Agora, se vão concordar comigo, é outra história, entendeu? Não tem por que mentir. Eu costumo dizer, Papini, até que a doutora Janaína, ela representa, na verdade, uma parte técnica que o Senado está precisando. Tá? A gente não está precisando de pessoas que fiquem com selfie ou pessoas que fiquem... Nós precisamos de pessoas técnicas, pessoas que briguem, que não tenham medo. É isso que a gente tem que pesar na hora de votar, exatamente esse ponto. Né? Não é? Eu acho que é mais ou menos nesse ponto que a senhora faz a diferença. Isso eu ia perguntar, qual a sua diferença para os demais candidatos ao Senado aí de São Paulo? O que a senhora acha? Vamos. Primeira coisa, quando você falou não precisa de gente que fique fazendo selfie, né? Sabe uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui eleita? Eu só recebia currículos para trabalhar no meu gabinete de pessoas se oferecendo para cuidar das minhas redes sociais. Isso me intrigava demais. Às vezes eu ia entrevistar, né? Ninguém vinha, olha, doutor, eu quero fazer pesquisas, eu quero trabalhar com estatísticas para a gente produzir projetos, para mudar a vida da população. Não, olha, doutora, eu entendo tudo de redes sociais. Então, isso mostra como a gente está vivendo, assim, no superficialidade, entendeu? Como é raso, né? Você tem um poder de trabalhar para legislar e as pessoas acham que o teu trabalho é ficar nas redes, entendeu? Então, assim, infelizmente, em 2018, pessoas que foram eleitas, que são até barulhentas, que são até ovacionadas, são pessoas que acreditam que a vida parlamentar é a vida virtual.
né? E não é. Então, assim, que eu tenho de diferente? Eu vejo como o maior diferencial esta formação jurídica consistente, né? Que os demais não têm. Eu vejo como um grande diferencial o fato de ter defendido essas pautas, como não legalização do aborto, não legalização das drogas, liberdades individuais, sabe? Desde sempre. Eu tenho livros escritos muito antes de eu imaginar, né? Ser candidata, de pensar em pedir impeachment. Então, isso tudo está registrado. São compromissos que eu assumi comigo mesma, né? Eu enfrentei o ambiente hostil da universidade pública para defender essas pautas. Então, seja quem for o presidente, seja quem for o governador, sejam quem forem os demais senadores, são pautas com as quais eu me comprometi. Isso tem muito valor. Eu não estou defendendo agora porque é interessante. Eu acredito que, num eventual governo Lula, eu seja muito mais útil para a nação do que qualquer outro candidato que não seja o da esquerda. Se for o da esquerda, piorou, né? Porque a gente vai estar com perda total de cabo a rabo. Mas, assim, os demais têm condições de enfrentar um governo Lula? Tem condições de fiscalizar? Tem coragem? Porque quem enfrentou o governo do PT fui eu, não foi o Bolsonaro. Não foram os filhos dele. Eles sequer participaram do processo. O Bolsonaro só foi votar no final. Eu nem conhecia o Bolsonaro. Quem enfrentou o PT fui eu. Então, assim, num eventual governo Lula, quem vai ser mais útil para a nação? É essa pergunta que eu estou fazendo, entendeu? Só fazer uma correção aqui, doutora. Na questão do impeachment, concordo. Realmente, o Bolsonaro não enfrentou o PT. Na questão de evitar ensino de ideologia de gênero em escolas, etc., nesse aspecto, o presidente Bolsonaro foi bastante combativo. Mas depois, né? Não, enquanto deputado. Inclusive, a própria briga dele com a Maria do Rosário, com a deputada Maria do Rosário, se dá por conta. Mas era com todo respeito, não acho que é um comportamento construtivo, né? Porque é sempre na briga. Nunca é numa discussão com profundidade, entendeu? Eu não estou falando mal dele. Eu acho assim, por exemplo, nós temos parlamentares hoje que enfrentam, mas enfrentam com grito, enfrentam com xingamento, enfrentam com ameaça. Esse não é um enfrentamento que constrói. Esse é um enfrentamento que gera inquérito. Entendeu? É um enfrentamento que gera problema, não que gera resultado útil. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma outra forma de atuar, né? Eu tenho outras propostas, outros modos de realizar, talvez as mesmas pautas, mas de outras formas, entendeu? Porque eu acredito firmemente que esse estilo de governar no conflito, ele não é saudável. Se fosse, nós não estávamos correndo o risco de perder São Paulo, perder o Brasil. E nós estamos correndo risco. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas talvez, doutora Janaína, se ele fosse o paz e amor que muita gente achava que ele poderia ter sido desde o início e tal, talvez ele não estivesse até o final. Porque ele foi atacado desde o primeiro dia que ele entrou naquela arena. Né? Então, ele tinha que ter um pulso forte ali. Sim, mas talvez não tivesse gerado tanto ataque também, né? Entendeu? Então, por exemplo... Eu acho que geraria... Quando aqueles apoiadores foram jogar os foguetes lá, os fogos, na direção do Supremo, aquilo ali só atrapalhou o presidente. Eu não consigo ver... Eu achava até que era gente infiltrada. Porque eu não consigo ver como esses excessos possam ter ajudado o governo, sabe? Eu até aproveito aqui a oportunidade que vocês estão me dando para pedir que o 7 de setembro seja o mais tranquilo possível. No ano passado foi. Mas que será. Ainda mais esse ano, entendeu? Que se evitem os cartazes de fechamento disso, fechamento daquilo, não porque não tenha direito de manifestar, mas porque esses cartazes só prejudicam o governo, não ajudam. Doutora, só um parênteses aqui. É impossível controlarmos
1 milhão de pessoas na Paulista. Então tem gente maluca com cartaz para pedir intervenção alienígena e por aí vai. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, desde as passeatas de 15 de maio de 2015, para o impeachment da Dilma Rousseff, é que assim, as passeatas da direita reúnem milhões de pessoas e, como saldo, elas não têm sequer uma janela quebrada. Sim, é fato. Por isso que não é ato antidemocrático. Né? Não tem sequer uma janela quebrada. Por isso que eu queria fazer uma última pergunta para quebrar um pouco o gelo, vai? Porque a senhora é brava assim, desse jeito? Porque minha esposa fala, olha, você me acha brava? Minha esposa é sua fã. Daí minha esposa vira para mim e fala, você me acha brava? Imagina o cortado que o marido da doutora Janaína Pascoal anda. Isso aí é impressão, eu não sou brava, não. Eu não sou brava, não. Eu sou firme, brava eu não sou. Pode ficar tranquilo. Minha esposa também ela fala que ela não é brava. Você vai ver que eu não sou brava, não sou. Tá certo. Mais alguma colocação, Márcio? Sim. Até voltando aqui à área jurídica, já que você descontraiu um pouco, Papini, e a gente está vendo há pouco tempo, acho que tem umas 2 semanas atrás, uma procuradora, a Lindora, no caso, a Lindora, ela externou, né, a opinião dela em relação a nosso ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele estaria, em vários momentos, ele estaria ultrapassando a Constituição, inclusive afrontando o sistema acusatório. Né? Para quem não sabe, o sistema acusatório é aquele sistema onde vou ser bem claro, cada macaco no seu galho, né? O juiz é o juiz, o procurador é o procurador, o promotor, o defensor é o defensor, né? E simplesmente ele estaria afrontando esse sistema acusatório. E hoje a gente viu simplesmente passar por cima do Ministério Público, que não é a primeira vez que se passa, a polícia, no caso, faz uma representação, ela vai direto para Alexandre de Moraes, depois que ele manda para o Ministério Público, depois que ele já deferiu. Né? Mesmo o Ministério Público indo contra posteriormente, não existe esse sistema acusatório. Né? A senhora acha que existe alguma forma de... Porque hoje, pela nova legislação, fica muito mais claro essa separação que deveria haver, né, pela nova legislação da lei anticrime, onde, inclusive, acho que tem até o artigo 28 do CPP que está suspenso até hoje, se eu não me engano, acho que ele está suspenso pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que é o arquivamento do inquérito, e deixa muito claro que inquérito e tudo que é referente a inquérito é polícia e Ministério Público. Né? E hoje a gente está vendo o Ministério Público sendo colocado de lado. Né? Ou seja, o detentor da ação, a pessoa que é responsável pela ação, né, sendo colocada de lado, e daqui a pouco a gente vai ter uma surpresa de ver uma denúncia saindo pelo ministro. Ou por uma autoridade policial. Não vai me surpreender chegar a isso. Né? Mas mesmo a denúncia não vindo do ministro, ele age como? Entendeu? Mesmo sem denúncia, ele age como? Então, essa crítica ela é procedente e a situação fica mais intrigante quando a gente lembra que as condenações do ex-presidente Lula foram anuladas sob o argumento de que o Sérgio Moro desrespeitou o sistema acusatório. Então, assim, não é? Eles disseram que ele era parcial, né? Que ele não era imparcial, que ele foi juiz e acusador. Foi esse o argumento. E que ele não seria competente, porque foram 2 argumentos. O primeiro do Fachin, quando ele anula as 4 condenações e embargo de declaração, falando que o juiz não era competente. Bom, o ministro Alexandre é o juiz do Brasil inteiro, de todas as instâncias, né? Então, como sustentar isso? Esse comportamento tão antagônico? E aí, né, vem dizer que a Lava Jato tinha que ser anulada porque o juiz seria parcial, porque ele era ao mesmo tempo acusador e magistrado, mas o ministro Alexandre também não é, e é o mesmo Supremo Tribunal Federal.
Então, assim, eu acredito muito que as instituições devam fazer a sua autocontenção primeiro, antes das outras instituições terem que se manifestar. O melhor dos mundos seria que os outros ministros contivessem, né, esses arroubos. No entanto, todas as vezes que os ministros foram chamados no pleno para cessar com esses excessos, eles referendaram os excessos. Então, é algo muito, muito preocupante, né? Hoje, não sei até que ponto é verdade ou mentira, mas saíram notinhas na imprensa dizendo que os ministros acham positiva a ação do ministro Alexandre. Não é, porque ele pulou instâncias, entendeu? Então, isso gera uma fragilidade no sistema. É porque o que a gente vê hoje é um inquérito, isso na minha visão, é óbvio, é um inquérito que ele foi instaurado e é um inquérito que eu posso dizer que é um inquérito genérico, porque o que você disser vai para fake news, o que você fizer vai para os atos antidemocráticos, segundo a visão deles. E o que acontece? Acabou virando, vamos dizer assim, uma vara especializada, mas não é uma vara, mas virou um ministro especializado, né, em atos que atentem contra o Estado democrático de direito. Ou seja, qualquer coisa, em qualquer lugar do país, por qualquer pessoa, supostamente, que atente contra o Estado democrático de direito, que entre nos crimes elencados aqui do Código Penal, né, nesse título, vai desaguar num tribunal de exceção. Eles criaram praticamente um tribunal especializado só para isso, que seria o Alexandre de Moraes. Né? É isso que eu estou vendo, porque são pessoas como Alan dos Santos, são pessoas como esses empresários, todas elas, nenhuma delas tem foro privilegiado, e todas elas estão desaguando no Supremo. Olha só a loucura. O que preocupa mais é que a tolerância vai diminuindo. Porque antes eram postagens mais agressivas, eram frases mais incisivas, né, que chegavam perto de uma ameaça. Agora é um comentário, entendeu? Então, o que preocupa é que a amplitude desse movimento ela vai se alargando, né? O que pode ser dito, o que pode ser escrito, o que pode ser sustentado. Então, esse movimento é preocupante. E hoje, muitas pessoas aplaudem por não gostarem do presidente e por serem apoiadores do presidente. Mas os movimentos totalitários começam assim, né? As pessoas vão aplaudindo porque é com alguém que elas não gostam, porque é alguém que não é da sua família, do seu convívio. Mas esses movimentos vão crescendo e eles vão atingindo outros grupos, né? Quem está aplaudindo hoje vai chorar amanhã. Sim. Exatamente. Doutora, exatamente. Eu sei que a senhora está no seu tempo já, mas só vou talvez refinar um pouco a resposta que a senhora deu, até porque eu tenho lido esses processos, então eu conheço eles com bastante profundidade. A Cris Alves perguntou se a Janaína é contra a liberdade de expressão. Perguntaram na frente. Não, Cris, ela não é contra, é totalmente favorável. Ela entende que é possível haver restrição em casos extremíssimos. Eu vou explicar o que são casos extremíssimos. Por exemplo, nas ações que nós patrocinamos em nosso escritório contra o Google, YouTube, Facebook, dentre outras, nós descobrimos, por exemplo, que existe um processo chamado, o cliente chama-se Instituto de Me Cuida, que ele procura zelar pelo bem-estar da criança, e ele ajuizou uma ação contra o Google para que saíssem do ar canais, para que fosse removido do Google, da plataforma, canais que ensinariam crianças a como praticar suicídio, o desafio de beber 1 litro de azeite, coisas desse jaez. Por incrível que pareça, não é exagero que eu estou falando. Imagino que a doutora também saiba. E por incrível que pareça também, o Google, através dos mesmos advogados que defendem a restrição à liberdade de expressão, a quem se opõe a um tratamento médico, a uma vacinação,
ele defende a plena e absoluta liberdade de expressão desses canais. Então, o que ela quis dizer foi, para casos extremíssimos, sim, claro, ninguém é favorável à liberdade de expressão para que eu ensine alguém a praticar homicídio, ou tem um canal, por exemplo, Dias de Paula, que a apresentadora do canal ensina adolescentes como fumar maconha escondido dos pais. Eu acho que isso está fora do escopo da liberdade de expressão. Mas esse tipo de canal, não tem restrição alguma. Então, eu imagino que a resposta, o que eu entendi da resposta da doutora foi exatamente isso. Casos extremíssimos. Mas é que eu não gosto de ficar dando os exemplos das coisas que eu já vi, dos debates, não, porque a gente pode... Deixa que a gente dá para a senhora, pode ficar tranquilo. Coisas muito pesadas, sabe? Eu vi. Sem prejuízo da vida, da integridade física de crianças, sabe? Coisas assim que a gente nem acredita que um ser humano possa fazer, né? Infelizmente, a maldade existe, né? A maldade existe. Então, nesses casos, tem que tirar... Eu só vou abrir um parênteses. Eu só abrir um parênteses. Uma perguntinha. Que num dos memoriais, eu até indiquei para os desembargadores da 17ª Câmara, e eu descrevo, coloco os hiperlinks na petição, e eu descrevo, né, para os desembargadores o que os canais mostram. E o desembargador Irineu Fava, ele virou para mim e falou: doutor, quando o senhor falou que havia naqueles vídeos, na petição, eu pensei, essa pessoa está louca. Não é possível que isso esteja liberado. E daí ele pegou, falou que ele entrou e ele ficou estarrecido, ele quase que chorou na hora que ele viu. É de chorar. E eu tive o desprazer de ser obrigado a assistir essas coisas para montar os processos. São coisas de chorar. Então eu só vou comentar isso aqui, tá? Eu queria fazer uma última pergunta, se a senhora me dá um minutinho. Tá? Eu sei que a senhora está no tempo, tá? Mas por mim eu ficaria aqui conversando com a senhora mais 1 hora, 2, tá um prazer, na verdade. A respeito do foro privilegiado dos parlamentares, o que a senhora acha disso? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a senhora vai ser uma senadora, tá? Amanhã ou depois o Supremo Tribunal Federal resolve, ou alguém instaurar um inquérito, algo assim, e acaba virando mais um que está ali refém do Supremo Tribunal Federal, e vira um infinito. Isso não acaba nunca, e aí o freio e contrapeso nunca haverá. O que a senhora acha disso? O que a senhora acha de não haver mais foro privilegiado? Teve um movimento que pediu para eu assinar uma carta, um manifesto, pelo fim do foro privilegiado, da prerrogativa de foro. Eu falei, olha, eu entendo, né, a razoabilidade, a racionalidade que vocês defendem, que é uma racionalidade de igualdade, e eu até assino por esse aspecto. Agora, como advogada e professora de direito, eu posso dizer que muitas vezes a prerrogativa de foro, e aliás, esta é a raiz, ela é um castigo a mais, porque a pessoa não tem o 2º grau, né, de jurisdição, entendeu? Você não tem para quem recorrer. Então, quando é aplicado de maneira séria, né, quando não tem benesses, quando não tem acordos, quando não tem anulações inexplicáveis, a prerrogativa de foro é um ônus, não é um benefício, entendeu? Né? Porque hoje a gente está observando que ele está sendo aplicado como uma moeda de troca. Entendeu? Né? Então, assim, esse é o grande problema. Agora, por exemplo, no caso do Daniel Silveira, que teve ali uma única instância, o que teria sido melhor para ele, sob o ponto de vista do direito de defesa, de contraditório? Teria sido melhor ter ido para a primeira instância, entendeu? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes as pessoas também abraçam uma ideia e acham, isso é a solução dos problemas. Eu acho que tem que olhar todos esses detalhes, né? Muitas vezes é melhor ir para a primeira instância, ter ainda
todo o processo na primeira instância, recorrer para o tribunal, recorrer para o STJ, recorrer para o Supremo, entendeu? Mas eu entendo quando as pessoas se revoltam, porque elas acham que é uma iniquidade, né? Que é uma questão de igualdade, todo mundo julgado pelos mesmos juízes. Eu entendo isso. A pessoa está perguntando aqui qual que é o partido. Eu estou no PRTB. PRTB. T? Qual partido? PRTB. PRTB. O partido do Levi Fidelix, do saudoso Levi Fidelix. Foi o partido que me assegurou a legenda para concorrer ao Senado. Os demais não me deram legenda. Perfeito. Bom, doutora... Mas se Deus quiser, a senhora consegue. Obrigada. Eu vejo lá. Obrigada. Eu disse assim, eu coloquei meu nome à disposição de Deus e do povo. E Deus vai decidir por meio do povo. Entendeu? A gente acha, né, que o caminho da gente é um, mas quem sabe é Deus. Entendeu? Então, eu só não posso me omitir. Esse é meu sentimento de verdade, honesto aqui. Eu não quero me omitir. Eu não quero saber que eu tenho esses talentos e que eu estou escondendo esses talentos. Né? Porque está na Bíblia, você não pode esconder os talentos. Então, eu ponho os meus talentos à disposição. E Deus decide por meio do povo. Tenho o coração muito tranquilo com relação a isso. Poxa, doutora, mais uma vez, foi um prazer, uma honra falar com a doutora aqui. Infelizmente, eu anotei mais de 12 perguntas, tinha pergunta do público aqui, mas não dá tempo, a doutora tinha 1 hora só para te perguntar. Tá? Eu tenho ainda um compromisso hoje, eu peço 1000 desculpas, eu agradeço demais o diálogo, e caso queiram conversar novamente, eu estou à disposição, tá? A gente encaixa ou de manhã cedinho, ou no final do dia, eu estou à disposição. Não sei se tem o meu WhatsApp direto, senão vou pedir para a Karen passar para vocês. Não, o WhatsApp direto eu não tenho. O direto eu não tenho. A melhor coisa é o WhatsApp, sabe? Aí eu já vou tocando, já vou colocando na agenda, eu mesma cuido da minha agenda, porque eu sei onde dá para encaixar, entendeu? Então, eu estou à disposição, seja nesse período eleitoral, seja depois, ganhando ou perdendo, não tem problema, tá bom? Contem comigo. Doutora. Pede para a Karen passar o WhatsApp, por favor. Vou pedir. Eu, na verdade, desejo muito, mas muito boa sorte. Pena que o Rio de Janeiro, aqui nós estamos órfãos, na verdade. Tá? Então, eu desejo à senhora muita sorte mesmo. E eu torno a repetir novamente o que eu falei nos bastidores com a senhora. Falo em público. Hoje, a melhor opção são pessoas técnicas como a senhora, pessoas independentes como a senhora, porque a senhora é uma pessoa independente, eu acompanho na tribuna, ainda que a senhora critique o nosso presidente, eu sou bolsonarista há muitos anos, mas entendo que as pessoas têm que ser independentes em seus pensamentos, têm que ser independentes, têm que ser autêntico, e é isso que a senhora tem de diferencial na minha concepção. Em relação a qualquer um ali, a senhora não vai com as pessoas, vai da sua cabeça. Daí vem aquele trocadilho que o pessoal vive falando, ela tá rude ou tá né, que eles vivem botando. Não, é porque eles não entendem que a senhora tem o seu pensamento próprio. A senhora não precisa de ninguém para criar. Isso é uma coisa, e isso daí é uma virtude, na verdade, é uma virtude muito. E a coragem que a senhora tem. Tá? Coragem e humildade por estar aqui, né? Nosso canal não é tão grande, né? E a senhora está aqui com a gente, só tenho a agradecer. Doutora, fazer uma última pergunta para a senhora, uma última pergunta, e daí depois. E a sua visão, tá? Na pergunta está inserida a minha visão. O Lula está com ódio do Brasil? Ele quer se vingar do país? Não sei te dizer, mas os pensamentos dele, as propostas dele, do grupo dele, me preocupam demais, entendeu? Então, independentemente de qual seja o sentimento dele, as propostas que ele traz, eu considero muito ruins, muito perigosas, então, não posso afirmar se ele está com ódio ou não. Mas o que ele propõe, né, eu vejo como algo muito ruim, então acaba sendo equivalente, entendeu? Sim.
Sim. Doutora, mais uma vez, foi uma imensa honra estar aqui. Por favor, pede para a Karen para o seu WhatsApp. A gente vai continuar essa conversa depois. E abrir para a senhora dar a última palavra aqui. Sim, uma mensagem. Está aberto para a senhora agora, a mensagem. O espaço, o carinho, o diálogo, e desejo a todo brasileiro, né, que siga acreditando no nosso país, que siga amando esse país, trabalhando por ele, e que não perca as esperanças, entendeu? Porque eu sei que às vezes dá um desânimo, dá um medo, né? Dá uma vontade de ir embora, mas eu peço que fiquem, os que estão fora que voltem, porque nós temos uma nação a construir. Nós temos uma nação a construir. Eu acredito nesse país, neste povo, e eu peço que acreditem também. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Eu também, doutora. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Até mais, gente. Até a próxima. Obrigada.